Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre educação e cultura de São Francisco de Itabapoana. Eu recebo aqui para o bate-papo o secretário Robson Santana, quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Robson. Arnaldo, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui no teu podcast, que já é famoso lá em São Francisco, parabéns. E falar de educação e cultura de São Francisco é muito bom. Então, é um prazer estar aqui para falar da educação e da cultura lá do nosso Vamos município. falar então sobre educação. Vou te fazer um pedido de diagnóstico, mas não muito longo, né? Até porque nós temos que acelerar aqui. Qual a nota da educação de São Francisco hoje e por quê? Hoje, São Francisco tem evoluído. Na verdade, São Francisco já vem evoluindo há muito tempo na educação e cada vez mais. A educação no município hoje ela tem outro olhar, tem outro patamar, a gente está evoluindo a todo momento. E eu acho que a nota hoje, a gente teve uma nota boa no IDEB, e a gente vai evoluir cada vez mais na nota, né? Eu acho que hoje a gente pode dizer que São Francisco tem um 10 na educação. Mas 10 é perfeição, né? Já chegou à perfeição ou tem que Não eu vai tenho chegar à algumas coisas? perfeição, a gente vai chegar a 100. Vou botar assim um 10. A nossa intenção é chegar àquela nota 1000 na educação, de ser referência para o estado do Rio de Janeiro. Estruturalmente falando, né, a gente sempre vê alguma reclamação ou outra, isso é normal, todas as cidades acontecem em relação à questão de reformas de unidades, é, ampliação de unidades também necessário. Como que está a situação da cidade? Arnaldo, a gente tem feito um trabalho maravilhoso nesse campo. Ano passado nós reformamos 25 unidades escolares. E reforma mesmo, não é só pintura, não. Trocamos telhado, trocamos piso, é, ampliamos escolas. Esse ano já tem 3 escolas sendo. Uma foi reformada e ampliada, que é de Praça João Pessoa. Nós temos uma escola em Barra do Tabapuana, que é uma escola nova que estamos fazendo, um investimento de mais de 2 milhões. E na localidade de Imburi, também uma escola nova, um investimento mais de 2 milhões também. Uma escola nova, para atender a localidade lá de Imburi e Barra, que estava precisando também de uma escola nova. A prefeita Francimara esteve aqui com a gente e revelou um concurso público que está por vir e provavelmente a educação deve ter bastante gente aí para ser chamado também. Precisa realmente desse concurso, inclusive para essas unidades novas que vão abrir? Com certeza. O concurso público, a prefeita foi muito feliz em fazer esse concurso público e a gente contribuiu informando no nosso quadro a deficiência de profissionais na educação. E aí nós vamos ter concurso público voltado também, esse concurso público vai ter essa demanda da educação para ser cumprida, né? Mas a educação a gente fala, pode falar de maneira ampla, né? Não só professor, é um profissional da educação, né? É, o que eu posso te falar, hoje a educação, ela precisa na área administrativa também, né? Porque a educação não funciona só com professor. A gente tem demanda na área administrativa, gerencial, supervisão. Então, o concurso ele vai ser bem amplo para o município. Então, vai dar oportunidade a diversos segmentos, né? Tanto na educação como na saúde, administração. Nós estamos gravando essa entrevista aqui com uma semana de antecedência, então hoje está encerrando em São Francisco um evento também literário, né? É uma novidade para a cidade. Sim, o evento começou no dia 29, 30 e 31. É um evento, é uma feira literária. É um projeto do governo do estado do Rio de Janeiro, junto com a Enel, a empresa de energia elétrica, Energia para Ler, o nome do projeto. E a Motivos é a empresa parceira do estado que faz esse evento. Então, é um evento lindíssimo, com palestra, apresentação teatral, cultural, musical para os nossos alunos. Estamos atendendo toda a rede municipal. Então, um projeto muito bacana que está acontecendo no município de São Francisco. Quer dizer, está não, aconteceu no município de São Francisco. Robson, você assumiu a secretaria após a morte do secretário Renato Cunha, né, vítima de Covid, num momento delicado de pandemia, o mundo inteiro ainda com índices altíssimos de casos de Covid-19, enfim. E São Francisco perdeu um vereador, perdeu um secretário, né, perdeu esse secretário de Educação. Como foi o desafio de encarar a pasta num momento como esse, de transição para a volta à vida normal, tendo perdido um secretário também por Covid? Foi complicado, né? Uma porque a vida não voltou ao normal naquele momento, né? E aí, assumindo uma secretaria, perdendo o Renato Cunha, vários projetos sendo iniciados e adaptando a educação, porque a educação precisou ser adaptada porque não tinha aula presencial, as aulas eram virtuais, então preparar material, apostila, então a
A gente pegou mesmo no início da pandemia, então teve todo um processo a ser elaborado para poder atender a rede municipal de educação, mas graças a Deus conseguimos dar conta, a equipe é muito boa, a equipe da educação é muito boa, conseguimos dar conta desse desafio, né? Para além desses desafios da educação, vamos falar um pouquinho de cultura também, né? A pasta ainda é educação e cultura. Estava até conversando com você aqui antes que alguns municípios já começam a separar aí duas pastas. Qual a sua avaliação? Você é mais afeito à educação ou à cultura? Eu gosto de educação, mas sou apaixonado pela cultura. Então, eu posso falar para você que a gente abraça as duas e as duas têm que caminhar junto. Não dá para se fazer educação sem olhar para a cultura. E não dá para fazer cultura sem olhar para a educação. Então, as duas pastas trabalhando junto, nós estamos conseguindo fazer vários projetos que atendam também a rede municipal. Nós temos um projeto com o Estado, que é o Passaporte Cultural, onde conseguimos levar nossos alunos, e aí a gente vincula isso à educação. O aluno que tem nota boa, a gente consegue passeios no Rio, museu, no Aqua, em diversos processos culturais que acontecem no Rio, através do Passaporte Cultural, a gente está levando nossos alunos para conhecer esses equipamentos culturais do Estado do Rio. E o município tem projetos culturais que movimentam a cidade? Como que funciona? Nós lançamos o projeto do Sanfra Arte, que é para motivar os artistas do município. E esse projeto ele foi campeão porque ele foi além de motivação. A gente conseguiu que o artista hoje ele participasse dos editais do Estado. Então, depois que a gente começou a cuidar da cultura do município, a gente conseguiu trazer para o município de São Francisco mais de 2 milhões em emendas. E esse dinheiro foi direto, não passou pelo cofre da prefeitura, foi direto para o fazedor de cultura, foi para o artista plástico, foi para o artesão. Então a gente conseguiu movimentar a cultura do município e com isso a economia do município, né? Porque quando o artista começa a trabalhar e ter recurso para comprar material, ele vai no comércio do município, ele compra a tinta dele, ele compra o material para fazer o artesão vai e compra o material, então ele movimenta dentro do município o dinheiro que veio do Estado, que veio de uma empresa privada. Então o projeto começou com o Sanfra Arte, hoje a gente tem uma equipe maravilhosa que consegue fazer os fazedores de cultura participar de editais, e a gente está fazendo esses editais vir para o município de São Francisco. E agora a questão de equipamentos culturais, né? A gente conhece ou de ouvir falar, todo mundo sabe do Barracão de Gargaú, por exemplo, né? Que é um equipamento cultural conhecido, e os outros equipamentos culturais da cidade. O que São Francisco tem de equipamento cultural a oferecer e como que vocês estão cuidando desses equipamentos? Então, o Barracão é um patrimônio histórico do município, é o principal patrimônio do município. E em termos de equipamento cultural, nós temos para lançar agora, se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai estar bem encaminhado o lançamento do Cine Teatro do município de São Francisco. Ele está junto com a Secretaria de Educação, no mesmo terreno, posso te dizer assim, e é um projeto maravilhoso, quase 400 cadeiras nesse Cine Teatro. É um equipamento que vai ajudar também na questão da formação dos nossos alunos, porque é o que eu falei para você, educação e cultura tem que estar andando lado a lado. E a gente já está fazendo isso no município. A gente tem oficinas acontecendo nas escolas de teatro, de música, violão, de instrumentos musicais. E ontem eu ganhei do governo do estado um curso para nossas bandas de fanfarra. E aí vai ser pela UERJ, certificada pela UERJ, que é uma das maiores escolas de música do estado. A gente tem um grupo muito bom, eles vão estar em São Francisco dando essa aula. Então a cultura de São Francisco ela está bem encaminhada. Mas agora quando a gente fala desse Cine Teatro, a gente está falando de quando? Quando que vai inaugurar? Então, no dia 23, a equipe da UERJ esteve lá no município, fez todo o levantamento técnico, o prédio em si ele está pronto, só precisa equipar. Mobiliar, equipar com som, tela. Eu acredito que até o final de dezembro a gente já está bem encaminhado, porque aí vai um processo licitatório, que é a UERJ que faz junto com o governo do estado. E eu acredito que no mais tardar, fevereiro, março de 2024, a gente vai estar inaugurando esse teatro. Mas esse equipamento ele vai ser da UERJ ou ele vai ser doado? Não, ele vai ser da Educação e da Cultura. Vai ser da Secretaria de Educação e Cultura. Você falou que fica no mesmo terreno. Onde que é, para quem não conhece ali? Ali é Avenida Rodovia Alberto. O endereço certo eu não sei de cabeça não, mas essa aqui é a principal, né? A entrada da cidade. Na Edenites ali. Edenites, é.
É perto da prefeitura, então? É antes da prefeitura. A secretaria ela fica o prédio antes da prefeitura e o teatro também fica no mesmo bloco. Vamos falar um pouquinho também, você é agente político, né? Você é um secretário de educação, mas você também é primo da prefeita Francimara. Como que você está acompanhando essa movimentação toda de tanto pré-candidato do mesmo grupo querendo o apoio da prefeita para a sucessão no ano que vem? A política lá, ela já começou, né? Já começou antes da hora, né? Já existem uns grupos se formando, parceiros que eram do governo se deslocando. Eu acredito que, e a gente, como agente político, a gente está com a nossa prefeita. A gente vai esperar a posição dela, ela vai indicar o sucessor dela no momento certo, e quem ela indicar, a gente vai estar acompanhando esse sucessor para manter o grupo unido e manter o governo. Um governo que vem dando certo, um governo que vem fazendo um trabalho maravilhoso, não só na educação, mas em todas as áreas. Então, a gente está com a prefeita. O que ela decidir, a gente vai estar abraçando. Ela, quando esteve aqui, falou em anunciar esse nome do sucessor agora em agosto. Eu, particularmente, como analista político, achei precipitado. E pelo que eu estou vendo de movimento, inclusive ela já meio que deixou escapar para mim por telefone, deu uma recuada nesse movimento. Vai segurar um pouquinho mais, né? Precisa segurar para manter o grupo unido? Precisa. Eu também acredito que precisa segurar sim. Eu acredito que ela vai segurar, que não é o momento, né? A gente ainda tem muita coisa para ser feito. E se anunciar o sucessor agora, eu acho que o grupo fica meio balançado, então é melhor segurar mesmo e esperar mais um pouco, até para definir, né? Porque tem, como você disse, tem muitos sucessores, muitos candidatos querendo ser, mas são poucos que têm condições de ser. Então ela tem que analisar, o grupo político nosso tem que sentar e analisar. Eu acho que é isso que ela vai esperar para fazer. E por falar em política, a gente sempre sabe que secretário é um possível candidato na eleição seguinte, né? Você tem pretensão na área eleitoral? Eu já falei para a prefeita que eu estou à disposição dela. Eu participei da campanha dela, andei com ela na rua e ela sempre fala, pô, você foi um guerreiro e eu continuo sendo esse guerreiro. Eu estou à disposição dela. Se ela falar, Robson, você vem vereador, eu vou vir vereador. Se ela, Robson, eu preciso de você para sucessor, eu vou estar disponível para ser sucessor. Então, o que ela decidir, a gente vai estar abraçando. Peraí, vou voltar um pouquinho aqui. Você falou que está disponível para ser candidato a vereador, inclusive se for para ser sucessor? Inclusive, se for para ser sucessor. Mas você já se coloca nesse tabuleiro como possível sucessor da prefeita Francimara? Quem tem que decidir é ela e o povo. E ela vai escutar o povo, porque ela sempre faz pesquisa, ela está sempre acompanhando, então ela vai escutar o povo. Então, a gente vai esperar essa posição, até porque ela vem fazendo pesquisa, os nomes vêm crescendo nas pesquisas. Meu nome vai sair numa pesquisa agora. É isso que eu ia perguntar, seu nome está nas pesquisas? Está na pesquisa para prefeito e a gente vai aguardar os resultados. Né? E se o resultado for bom para ela, for bom para a gente, para o grupo político, para o município, principalmente, a gente vai abraçar a causa. Né? Eu tinha na minha listinha 5, então agora eu posso subir para 6 pré-candidatos a prefeito do Eu grupo? acredito que essa lista sua ainda vai subir mais ainda. Tem muita gente ali Tem muita movimentando. gente querendo, muita gente com vontade de fazer, mas é o que eu falei, é uma decisão dela e do povo. E soberano é ela e o povo, né, nesse momento. Principalmente o povo. Né? O povo decide quem vai ser o sucessor dela. Robson, vamos então falar um pouco aqui. Sua assessoria preparou todo o material aqui para a gente bater um papo, né? Então, fala um pouco talvez sobre algumas premiações que você tem recebido ultimamente, né? Teve premiação em São João da Barra, premiação na Leste. Conta um pouquinho para a gente. De São João da Barra foi um grupo latino-americano de cultura, me deu o privilégio de comparecer lá e receber esse prêmio pelo trabalho que a gente vem fazendo na cultura, que eu falei, você trazer uma cultura que não era feita, né, há um tempo atrás, agora está sendo feita e feita com qualidade, né? A gente consegue trazer mais de 2 milhões para dentro do município, não é fácil. E você conseguir articular com o fazedor de cultura, ele aprender a trabalhar, a buscar editais, não ficar dependendo do município, e sim, com as próprias pernas, ele aprender a fazer um edital, participar de um projeto, e ele conseguir essa verba, foi o que a gente criou uma equipe técnica para que isso acontecesse, orientar o fazedor de cultura como buscar recursos para ele mesmo. E isso que tem nos dado esses prêmios, tanto em São João da Barra como na LERJ também eu fui contemplado com um prêmio na LERJ. E tem mais um para sair, mas ainda não me falaram, eu estou aguardando, mas já me avisaram que tem mais um prêmio para sair. Então, a equipe toda está de parabéns, né? Porque eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe, um departamento de cultura, tenho um departamento de ensino também,
Então a gente tem um grupo muito forte, graças a Deus. Você está mais ou menos há 2 anos e meio à frente da Secretaria de Educação e Cultura de São Francisco. O que você mais se orgulha desse período de trabalho e o que você ainda acha que precisa ser feito para deixar um legado ainda maior para a pasta? O que mais me orgulho é quando você vai numa escola e você é reconhecido pela criança porque ela agradece pelo que tem sido feito. Quando você vai numa escola e vê uma criança com um prato de merenda e ela está feliz porque ela está comendo uma comida gostosa. É isso que dá orgulho. Você entrar numa escola, ver que a escola está bem tratada, as crianças estão sendo bem tratadas e, e tudo que está sendo feito na área de cultura também, isso dá orgulho, porque você sabe que você deu realmente um passo importante para que o município cresça nessa questão da cultura, né? Então, isso dá motivo de orgulho. Então, você ir na escola e ver a criança sendo bem tratada é motivo de orgulho. E na questão da autocrítica, o que você ainda olha dentro do trabalho da educação e cultura e você fala, olha, isso aqui eu ainda preciso melhorar? A todo momento eu falo com a minha equipe, às vezes eles até reclamam, secretário, vai devagar, eu falei assim, não posso ir devagar não, porque eu estou acelerado, eu entrei na curva, se eu frear eu vou encapotar. Então deixa o carro rodar. Eu falo isso o tempo todo com a equipe, a gente tem que acelerar mesmo, tem que fazer, porque são 4 anos de governo. E eu não peguei os 4 anos, eu peguei já a secretaria com 100 dias de Renato Cunha, depois ele chegou a falecer, e a gente tem pouco tempo para trabalhar. 4 anos é muito pouco para fazer tem muita coisa para fazer em 4 anos é pouco demais. O governo nenhum consegue ajeitar um município em 4 anos. 8 anos, a prefeita ela conseguiu fazer muita coisa. Então, para mim, como secretário, o tempo que eu estou 2 anos e meio, eu sei que eu fiz muita coisa, mas é pouco ainda. Então, você fica o tempo todo buscando, querer fazer mais, querer que as coisas saiam mais rápido. Mas se a gente for pensar em algo concreto, o que você acha assim, olha, isso aqui é um problema que me tira o sono dentro da parte da educação, dentro da cultura, e eu preciso resolver antes de passar a pasta para alguém para ser candidato no ano que vem. O que você pretende resolver antes de passar a pasta para outra pessoa? Tem detalhes, né? Na educação são detalhes, né? Você vê o transporte no município de São Francisco, ele é precário. A gente não tem um transporte público. E isso afeta na educação, porque a gente também não tem uma frota na educação gigantesca. A gente tem terceirizados. Então, eu acho que a questão do transporte, você dá mais mobilidade para os nossos alunos, isso é preocupante. A gente tem que trabalhar mais isso. E eu acho que eu falo assim, na parte da educação, eu estou muito satisfeito. O trabalho que nós fizemos hoje vai ser dor de cabeça para quem vai vir depois de mim, porque ele vai ter que manter o mesmo patamar, ele vai ter que manter o mesmo ritmo, ele não vai poder falar assim, eu não posso fazer menos do que esse rapaz fez. Ele vai ter que falar assim, pô, eu tenho que me superar, e eu não posso deixar a peteca cair. Então ele vai ter que pensar na educação e na cultura do município. E foi o que a gente fez. A gente, quando entrou na educação, a gente pensou, primeiro tem a educação que estava bem, a educação estava bem, tanto que ela evoluiu no IDEB, a gente manteve essa evolução, subiu mais um pouco no IDEB, só que a gente tinha o pecado da cultura, que não se fazia. Hoje a gente faz a educação e junto com a cultura. Então quem entrar depois é ele que vai ter dor de cabeça, porque ele vai falar assim, caramba, eu vou ter que me superar, ou pelo menos manter o patamar. Eu lembro que a época eu estava pela Folha ainda, e pela Folha FM eu fiz uma rodada de entrevistas, de entrevista com os candidatos a prefeito de São Francisco. E a discussão da educação naquela época era a possibilidade de fechamento de escolas, sobretudo em áreas rurais. Qual o panorama hoje dessas escolas, sobretudo nas áreas rurais? Porque se a gente for parar para pensar realmente, às vezes fica mais barato para a prefeitura custear o ônibus para pegar aquele aluno da comunidade rural e levar para a escola mais próxima. Mas São Francisco é um município que tem a peculiaridade de ser um dos É o quinto, maiores, né? O quinto maior do estado. justamente, territorialmente é um dos maiores do estado, né? E as comunidades são muito distantes uma das outras. Então acaba também virando uma outra dor de cabeça, de convencer o pai do aluno de que aquele aluno tem que pegar o ônibus e estudar em outro local. Passa para mim um panorama desse caso, das escolas nas zonas rurais, ou se realmente precisou readequar aluno, como que está essa questão? Tem localidade que realmente você tem que ter escola nessa zona rural. E é muito distante, você não consegue trazer esse aluno, porque às vezes é 40 minutos de transporte, de viagem. Mas tem situações que a gente precisa realmente rever essa situação de ter uma escola menor, com uma quantidade menor de aluno, e o que é pior, a qualidade de ensino não fica boa, porque é uma escola de multissérie. E aí tem a questão política, porque fechar a escola não é bom para governo nenhum.
Mas a gente não pode pensar só em política, né? A gente tem que pensar em qualidade na educação. E quando a gente fala em fechar uma escola, a gente não quer prejudicar aquela localidade. A gente quer qualificar melhor os nossos alunos. A gente quer dar uma educação de qualidade para esse aluno. E aí, dar uma educação de qualidade é você pegar uma turma de 20 alunos, com uma professora, e ali você ter 15, 5 turmas numa única sala de aula. E aí você tem que pensar no lado profissional do professor e tem que pensar no lado do aluno. Porque você imagina uma turma com 20 alunos, e aí você tem primeiro, quinto, quarto, terceiro e primeiro ano nessa turma. O professor tem que dar conteúdo para esses alunos de turmas diferentes. Então, ele tem que elaborar conteúdo para cada turma dessa. E o aluno que está assistindo a aula dele, que ele é do primeiro, daqui a pouco ele está assistindo a aula do segundo. A cabeça desse aluno fica como? E o conteúdo que ele não vai conseguir nem absorver o conteúdo dele e nem do segundo. E assim vai. Então, a qualidade do ensino dessas escolas, ela acaba caindo. E a minha preocupação como secretário de Educação é qualidade no ensino. E você pega um aluno do 5º ano, ele muda de escola para uma escola do 6º ano. Ele vai, às vezes, sem ler, sem aprender a ler direito e escrever. Porque ele não conseguiu acompanhar o conteúdo. Quantos alunos estão nessa situação ainda de sala multisseriada em São Francisco? Hoje nós temos 37 unidades com multissérie. É preocupante. 37 unidades, um cenário de quantas no total? Hoje, total de unidades escolares no município de São Francisco são 57, total de 8.600 alunos. Então, mais de 50% trabalha com multissérie. Realmente precisa rever essa situação. Eu tenho conversado muito com a prefeita. Se eu fosse você, minha resposta na questão da dor de cabeça, acho que seria essa aí, não? A multissérie é preocupante, mas ela só não é preocupante porque nós temos professores muito capazes. Sim, mas não falo nem pela questão do profissional, falo pela ele questão acaba do se desdobrando, aluno, né? Ele acaba se desdobrando. Eu estou falando do aprendizado do aluno. O aluno acaba sendo prejudicado, mas o professor nosso, ele consegue se superar. É tanto que nós participamos do projeto do MPT, e foram 12 etapas, das 12 nós ganhamos 8, e disputando com municípios que têm orçamento maior do que o nosso. E aí ganhamos 8 em primeiro lugar. Nossos alunos ganharam celulares, tablets, nossos professores ganharam tablets. Quer dizer, você vê que a educação do município, por mais que tenha essa questão da multissérie, ela tem qualidade. Você acha que o concurso que vem agora vai dar para dar uma equilibrada nessa questão? Talvez diminuir esse número de unidades com turmas multisseriadas? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse concurso ele vai facilitar a nossa vida, porque você entra mais professores, você consegue fazer um planejamento melhor para poder atender melhor nossos alunos. Vamos terminando o nosso bate-papo, vamos chegando ao fim aqui. Vamos falar de um evento que foi recente ainda, né? Nós estamos aqui no meado de agosto, mas dizem que a rancheirada foi a melhor de todos os tempos, foi isso mesmo? A gente já superou a rancheirada no último ano, né? 2022 fizemos uma rancheirada que foi um sucesso. Em 2023 não deu outra, né? A gente ampliou a rancheirada, o atendimento, né? Porque a rancheirada é um evento cultural, mas é um evento cultural voltado para a família. Com música, dança, comidas típicas, e superou. Em 2022 foi um atendimento a 10 mil pessoas na rancheirada. Em 2023, 15 mil pessoas. O comércio de São Francisco agradeceu, porque vendeu muito. Então a rancheirada tem essa pegada de você movimentar também o comércio do município. Então, eu acredito que 2024 a rancheirada vai superar de 2023, porque a gente já está planejando a rancheirada de 2024. Robson, eu queria agradecer a sua participação, deixar desde já o convite aberto para uma próxima entrevista, até para a gente falar um pouquinho mais de política, porque você trouxe uma novidade aqui para mim, que você coloca aí seu nome como possível sucessor da prefeita Francimara. Mas muito obrigado pela participação. Eu te agradeço, parabéns de novo. E São Francisco está de portas abertas. O dia que você quiser ir lá, sentar com a gente lá na secretaria, conhecer a secretaria, vai ser um prazer. Obrigado, Robson. E a você que nos acompanhou até agora, nos siga também nas redes sociais. Até a próxima!